Boa tarde, pessoal. Então vamos nos ajeitando para voltar aqui às atividades. Então vamos lá, né, gente? Dando prosseguimento ao nosso seminário Diálogos sobre a Psicologia e os Impactos dos Discursos de Ódio, convidamos a psicóloga e conselheira do CRP 16, Stephanie Martins Pereira, para ser mediadora da mesa redonda, intitulada Atuação Profissional nas Emergências e Desastres, Compreensões da Psicologia. Stephanie é psicóloga, conselheira do CRP 16, mestre em Psicologia Institucional pela UFES e atua na psicologia clínica e na docência no ensino superior. Convidamos também a psicóloga Renata Ferreira Jardim de Miranda para compor a mesa. Renata é psicóloga clínica, terapia breve e hipnoterapia, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, conselheira do 17º plenário, coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia de Emergências e Desastres e membro da COF do CRP 4, Minas Gerais. Convidamos também a psicóloga Valéria Campos Brausten. Valéria Campinas Brausten é mulher preta, mãe de 4 filhos, psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação pela USP e doutora em ciências na área da educação e saúde da infância e adolescência pela Unifesp. Professora universitária, atua como psicóloga clínica e educacional, desenvolve trabalhos junto a pessoas com deficiência e autismo, orienta queixas escolares e é conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Participa de grupos de pesquisa com a temática Educação e Medicalização da Vida. E convidamos também o psicólogo Bernardo Donabella Melo. Bernardo é doutorando em saúde coletiva pela Fiocruz de Minas Gerais. Possui graduação e mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialização em saúde mental pela PUC de Minas Gerais. Pesquisador do Núcleo de Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Desastres, Emergências em Saúde Pública, da Fiocruz e do Observatório Mineração, Desastres e Saúde, também da Fiocruz. Conselheiro estadual e coordenador do setor psicossocial da Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais e membro da Comissão de Psicologia Orientativa de Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Possui experiência em saúde mental, abuso de substâncias e emergências e desastres. Então, passo a palavra para a mediadora nesse momento. Só antes de começar, Stephanie, em nome do Conselho, assim, enquanto presidente do Conselho, eu acho que vale fazer uma lembrança em nome de todas as vítimas fatais que teve o terrível atentado em Aracruz, mas a gente chamar a atenção para o nome da Flávia Amboss, mas também aqui cumprimentando a família, mas fazendo um cumprimento à Grace Lourdes, que é a mãe da Flávia. Ela não pôde estar aqui presente conosco hoje, mas Grace foi também conselheira do CRP 16, então, assim, deixar também aqui os nossos singelos, assim, pesar pelo tudo que aconteceu, mas dizer também que a gente está junto com ela, e isso também é um certo ato da gente poder não deixar que essa história se apague, que a gente possa renovar sempre a memória desses atos. Até porque no Brasil a gente tem uma mania de esquecer de muitas coisas, então é importante a gente sempre lembrar dessas pessoas, né? Então, eu faço aqui a lembrança da Flávia, mas estendo também as demais vítimas desse atentado e esse conforto a Grace também, em nome da família dela. Tá? Obrigado. Só informando também, pessoal, depois dessa mesa nós teremos um trabalho em grupos, tá? E aí a gente vai explicar depois essa dinâmica, como vai funcionar, ok? Boa tarde a todas presentes. Gostaria de agradecer, como já foi agradecido de manhã,
pela colaboração do Sistema Conselhos para proporcionar a realização desse evento, então, o Conselho Federal e aos conselhos da região Sudeste, né? Agradecer a mesa que se fez presente, tanto de manhã quanto agora à tarde. E lembrando que o evento está sendo gravado, foi gravado a mesa da manhã, e a mesa agora à tarde também está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube do CRP16, ok? A gente vai fazer a seguinte dinâmica agora, a gente mudou um pouquinho dentro do que a gente tinha programado. Então, a gente vai fazer a fala da mesa, né? E depois, ao invés da gente abrir para perguntas aqui, a gente vai fazer essa divisão dos grupos, né, como o Rodrigo comentou, e lá nos grupos a gente traz essas questões para a gente discutir, e que também os nossos colegas que estão aqui na mesa debatendo vão participar desses grupos conosco, tá? Então, a gente vai seguir nessa dinâmica, encerrando a mesa por volta de 3h30, e aí depois seguindo para a discussão, ok? Vou primeiro passar a palavra à Valéria. Obrigada. Eu posso ir lá? Quero ficar lá. Dá licença. Vou ficar por aqui mesmo. Hora do microfone, hora sem, tá? Tudo bem, gente? Boa tarde. Olha, primeiro pedindo desculpa aos colegas palestrantes do período da manhã, porque eu me atrasei. Eu queria muito ter visto a palestra de vocês, né? A fala dos meus companheiros, mas tive um problema aí no aeroporto, atraso de avião e tal, tá bom? Eu queria aqui começar uma conversa, né? Então, eu sou Valéria Campinas Braunstein, faço questão do Campinas, porque Campinas era o meu avô, né? Eu sou uma mulher preta, que sou psicóloga, que sou professora, que sou doutora, que sou mãe. E as pessoas estranham muito quando me veem chegar na sala de aula. Olham para mim, você que é professora? Aí, na hora que eu me apresento, falam assim, mas você é doutora mesmo? Você fez aonde o seu doutorado? Nossa, ouvi dizer que você fez doutorado. É verdade que você estudou na USP? Mas você conhecia alguém? Todas essas perguntas vêm para mim. Por que será? Única e exclusivamente porque eu sou uma mulher preta e velha agora, né? Porque tenho idadismo. Estou com 58 anos e as pessoas olham para mim e dizem assim, o que é que essa velha veio fazer aqui? O que é que essa velha tem para falar? Né? A gente quer falar de LGBT e ela não sabe, vocês que pensam. A gente quer falar de racismo e ela não sabe, porque ela é da época daquelas mulheres negras subservientes. Desconfiou que não. Você acha mesmo que eu sou alguém ultrapassado? Agora a gente não fala mais velho, nem segunda idade, terceira idade, é adulto tardio. Olha que chique que ficou. Bacana, né? Psicologia mudando com o tempo e arrumando formas bonitas de dizer para a gente que a gente deu uma passadinha do tempo, né? E aí eu fico olhando para vocês, lindos e lindas e lindes, maravilhosos, e vejo pouca gente preta. E eu não posso deixar de fazer essa marca. Mulher e preta, eu acho que são poucas. E, quando a gente vem trazendo toda essa questão social, e eu vou falar bem rapidamente sobre ela, porque eu sei que os colegas já abordaram, a gente pensa que isso só acontece na periferia. Imagina, é da universidade que eu estou falando. Eu dou aula na universidade. E, quando eu chego na universidade, a minha fala não é legitimada, os alunos se assustam, pretos ou brancos, com aquilo que eu vou falar, porque não nos acostumamos a ouvir pessoas pretas e legitimar a fala dessas pessoas. Não é de hoje, pode pôr para mim o próximo, por gentileza, que as instituições escolares são espaços sociais, com uma ideologia que se propaga no cotidiano. Quer dizer, Valéria, quando você se descobriu preta? Quando eu entrei na escola. Antes de eu ir para a escola, eu não sabia que eu era preta.
Quer dizer, eu percebia que o tom da minha pele era muito bonito mesmo. Mas eu não sabia que esse tom bonito da minha pele provocava nas pessoas indignação, nojo, estranhamento, susto. E é muito, muito, muito estranho. Você começa a entrar num lugar e você vai passando, as pessoas vão te olhando e pensando, o que é que ela está fazendo aqui? E isso se dá em qualquer nível, não é na favela, na comunidade, no ônibus, é na universidade, é nos corredores da USP, nos corredores da Unifesp, por onde eu andei. Ai, mas essa Valéria deve ter, assim, né, uma lutadora. Fui nada, gente. Fui nada. Eu também estou aqui para desconstruir um pouco essa ideia de que toda mulher preta, claro que é lutadora, tem que ser, porque essa sociedade, Deus me livre, né? Estou, olha, só no Livramento, tentando. Agora, eu não tive problemas, porque antes de mim teve uma outra mulher preta. A minha querida mãe foi estudante da 3ª turma da USP de enfermagem. Quando meu colega fala da cota, eu costumava brincar com a minha mãe, você foi cotista. E ela dizia, como assim? Porque a minha avó conseguiu uma bolsa de estudo, ela era lavadeira, conseguiu uma bolsa de estudo no Sacré-Cœur, que era um colégio super chique lá de São Paulo, e minha mãe estudou lá a vida inteira. A oportunidade de acesso que a minha mãe teve me fez estar aqui com vocês. Então, vamos jogar esse papo de meritocracia no lixo, por favor. Não é? Porque não foi mérito só. Eu estou aqui porque a minha mãe teve oportunidade, portanto, eu tive outras oportunidades de estudar, de aprender, de uma mãe que ficava do meu lado, que podia me ensinar a ler, a escrever e tá. Aliás, eu fui uma sorte, sabe por quê? Porque eu tive uma professora maravilhosa no primeiro ano, Dona Nair. Eu ficava em pé, eu adoro ficar em pé, gente. Uma loucura isso. Não sei por quê, eu gosto de ficar em pé. Já perceberam, né? Não aguento. Dar aula online foi uma tristeza. Bom, eu ficava, passei a primeira série inteira em pé, gente. Vocês acreditam nisso? E a Dona Nair viu aquela menina magrinha, na época eu era magrinha, juro. Magrinha, né? Os apelidos todos vocês já devem imaginar. Em pé. O que ela falou? Senta na última carteira e fica, faz a sua lição em pé. Só fica lá no fundo, para você não atrapalhar as pessoas na frente enxergando a lousa. Eu não só ficava em pé, eu ficava em pé, cantava e falava sozinha. TDAH no ato. TDAH, deficiente intelectual. Eu poderia ter tido todos os nomes possíveis, mas a Dona Nair, uma professora, com um olhar muito especial e com a certeza de que o que ela queria era me ensinar a ler e escrever, me permitiu ficar com qualidade na escola. Ela entendeu que a escola era um direito meu, apesar do tom da minha pele e da minha origem. Certo? E aí estou eu aqui. Fiz todas essas coisas e não conhecia ninguém lá na USP quando eu entrei, só para vocês saberem. Fiz a prova e passei. Bora lá para o próximo. Porque a escola faz com que a gente tenha, sentimentos de desvalia. Né? O que está no corredor da escola? A questão racial, que eu tanto foquei. Né? De você ver ali um aluno querendo chorar e você olhar para ele, o que foi? Ele falou que o meu cabelo está um fuá. Não liga, não. Liga sim. Liga sim. Não pode dizer que o cabelo do outro está um fuá, porque não está um fuá. O cabelo está lindo. É uma coroa. E as pessoas não estão vendo isto. Né? Então, a professora, achando que está acolhendo, a professora, a diretora, a outra mãe, a pessoa que está lá na limpeza, na merenda, na portaria, achando que está escolhendo, fala, não liga. Como não liga? Está falando do meu cabelo, que meu cabelo parece um fuá? Está me chamando de feio, eu não vou ligar? Está dizendo que eu estou de fora e vou calar a boca? Não.
Ninguém deve se calar diante do racismo. E aí, as outras coisas todas. As questões da orientação sexual, que, quando eu cheguei, a colega lá estava falando, eu não ouvi o início da fala dela, sinto muito, né? Mas, quando você que é do sindicato, né? Essa questão da orientação sexual. As pessoas estão muito mais preocupadas, e eu não estou falando para desmerecer, porque eu estou com pressa também. Poderia fazer uma aula, um texto só sobre isso. As pessoas estão muito mais preocupadas com quem você beija do que se você deixou. Não é? A violência sexual está aí, para todos os olhos. Eu canso de ver o papaizinho fazendo assim, ó, brincando na menininha, na filha menina, mulher. Prrr, já viram isso? No pescocinho. Mas ele não faz no menino. Por que será? O que está acontecendo ali? Que erotização desse corpo é esse? Feito por um homem. Com isso, nós não estamos preocupados? A gente diz, ele é apaixonado pela filha. Hã? Tem que ser apaixonado pela companheira. Pela filha, a gente não se apaixona. Pelo filho, a gente não se apaixona. Porque paixão é algo desmedido, né? Que a gente, pela origem da própria palavra, é algo que a gente não segura, está próximo à loucura, dizem, né? Bom, é bom apaixonar também. Mas por pessoas que você tem a sua idade, mais ou menos, que sabe o que está fazendo, que pode escolher. Então, a gente está muito mais preocupado se é homem com homem, mulher com mulher, se tem 2 maridos, 3 maridos. Se está todo mundo de acordo, para que se preocupar com isso? Deixa as pessoas se amarem. O que a gente não pode é deixar a violência acontecer. A questão do gênero, então, a gente entra nessa coisa do sexismo. Olha, gente, eu vou contar para vocês. Eu já sou uma mulher velha, como eu disse, né? Mas essa coisa de senta de perna fechada, não pode. Parece que a gente tem um brilhante por aqui. E que é só um desejo que a gente não pode nem ficar à vontade. Sentar do jeito que quer. Porque todo mundo quer. Que coisa é essa? De não poder ser o que você é. Em qualquer lugar onde você esteja, com liberdade e respeito. Não. Né? Masculinidade. Todo homem paga conta, todo homem ganha muito, homem não chora, engole o choro, e etc, etc, etc. Homem é forte. Não à toa que as maiores violências nas escolas acontecem feitas por homens, que já estão acostumados a fazê-lo, e que a gente nem espera das mulheres. Não é? Se você está no seu apartamento, escuta uma briga do casal do lado, a mulher gritando, você escuta uns tapas, você logo pensa, o cara está batendo nela. Mas pode ser ela batendo nele. Os homens escondem que apanham das mulheres, eles não vão fazer denúncias. Aí a gente ensina isso desde pequeno. A gente diz, aquele menininho está sentado com as meninas, por quê? Porque ele gosta. Porque é amiga dele. Ah, mas ele vai virar o quê? Não sei. Amigo delas. E está tudo certo. A gente é que erotiza. Né? Bom, bora lá. Meninas sempre vulneráveis. A condição social a gente nem liga. As crianças que são em situação de rua, as crianças que trabalham, os adolescentes em conflito com a lei, ninguém nem quer passar perto. Diz que ele é filho do traficante, o conflito nem é dele. Diz que ele é filho do traficante, você acha que eu vou chamar a mãe dele para brigar com a mãe dele, falar por que o menino não está estudando? Por que não? Como disse um dos colegas aqui, nós não somos a justiça, nós somos os educadores. Então, a gente chama e conversa. Está achando graça? Está lembrando das suas? Qual dessas é? Não quer contar? Vai lá no meu divã depois. Olha só. Crianças em situação da rua. Religião. Religião é uma praga também, né? Ó, gente, não estou dizendo que religião é praga, não vão dizer que eu falei isso, está gravando, isso é um problema. Ó, eu estou dizendo que é muito preconceito religioso na escola. Ah, ela é um bandista. O quê? Ou ela é preta, ela é um bandista. Porque preto ou é um bandista ou é da Assembleia. Né? Nunca é católico ou uma religião mais
chique. Né? É, por aí. Branco no candomblé, imagina. Não sei o que ela estava fazendo lá. Aquela japonesa no candomblé. O que ela foi fazer lá? Ué, japonês também é uma questão, viu, gente? Porque eles também ficam... Tem minha colega conselheira, Lilian Suzuki, eu sempre falo para ela, né? Nossa, é duro, porque o aluno japonês está sempre cobrado para ser o melhor. Se ele não é o melhor, ele é japonês falsificado. É isso que o povo fala. Que absurdo! Isso também é preconceito. E causa sofrimento. Configurações familiares. Ah, não tem pai. Ué, mãe solo nesse Brasil, coisa mais comum, hein? Não é não? Muito mais do que com pai. Ah, mas é criado pela avó. Ué, criado pela avó. Né? E está tudo bem. O que é família, afinal? Família é aquela que se responsabiliza por você, que cuida de você, que organiza você, a sua vida. Não interessa se são 2 pais, 2 mães, 1 pai, 1 mãe. Né? O que interessa é que você ter esse respaldo quando criança. Deficiência, então, é um problema. Eu estava comentando na hora do almoço, eu não escrevo sobre racismo, eu escrevo sobre deficiência e autismo, que é a minha grande questão. Né? E, assim, a questão da deficiência, gente, o capacitismo está o tempo todo nos assolando. E é aquela história, inclusive, de Aracruz, né? Que é muito triste, que foi o que mais me chamou a atenção. Foi uma menina com deficiência que morreu, não foi aqui? Uma cadeirante. Estava aqui? Era aqui? Oi? Não entendi. Na Bahia. Estava lá na escola, cadeirante, não foi? Levou uns tiros? Ninguém tirou a cadeirante? Duro olhar para isso, né, gente? Mas a gente tem que olhar. Não dá para evitar. Porque quanto mais a gente evita, menos contato a gente faz, e menos contato a gente tem, e a gente faz que é do outro, mas é nosso. Você sai correndo e deixa o cadeirante lá. E ele morre com um monte de tiro. Ufa! Quando eu vi aquilo, eu fiquei agoniada, né? Porque imaginando a agonia daquela pessoa não conseguindo sair da escola. Horrível, horrível, horrível. Podia ser um incêndio, podia ser outras coisas. Resulta, pior de tudo, quem se sente culpada? Não é o professor, não é o psicólogo, é sempre a pessoa. Parece que a culpa é individual. Então, é me sentir culpada por ser preta, é sentir vergonha de ser preta, é ficar sozinha, solidão porque eu sou preta, é me sentir menos válida porque eu sou preta, é me sentir humilhada. E assim vai com a questão LGBT, deficiência. Eu não estou querendo enfiar tudo no mesmo saco, dizendo que é tudo igual. Claro que tem as suas especificidades, mas há as interseccionalidades. Não basta ser mulher. Mulher preta, uma mulher preta é diferente de um homem preto. Uma mulher preta com deficiência é uma mulher diferente de uma mulher preta sem deficiência. E assim por diante. A gente precisa olhar para todas as condições que estão ao redor daquelas pessoas, né? Porque isso resulta em sofrimento psíquico intenso. Bom, nós temos uma lei, 11.645, de 2008. Eu quero saber das meninas mais novas aqui. Ah, posso falar isso, coisa feia, né? Mas quem é que teve africanidades na escola? Pois é, vocês fizeram colegial antes de 2008? Isso aí não dá nem para comentar, né, gente? Faz o dia 20 da consciência negra e estamos todos kits. Mentira. Próximo, por gentileza. Isso aqui eu tirei lá da UOL. Está lá a fonte. E eles fizeram tipo uma malha, né? Falando de Suzano. Eu tive a oportunidade de estar em Suzano fazendo intervenção. E aí eles trazem, né? Eles fazem um emaranhado, olha lá, tudo que estava dentro da escola, tudo que estava dentro daquilo que aconteceu. Machismo, exibicionismo, apologia à violência, arma de fogo, ódio das minorias, exclusão, tudo que eu estou falando aqui. Foi esse ódio que matou meu filho. Porque esse ódio começa fora da escola, esse ódio começa nas redes sociais, esse ódio começa na televisão. Meu filho morreu em consequência disso.
O bullying vai entrando vai ficando de um tamanho. Só que não são só as crianças que sofrem bullying, os estudantes. Os professores sofrem também. E os psicólogos também. A gente não está fora disso aqui. Engraçado que a gente fala sobre como se não fizesse parte. E todos nós corremos os nossos riscos. Ele tinha internet, TV a cabo, tinha tudo. E o bobão ainda faz isso? Não é sobre ter, é sobre ser. Próximo. Então, o que... Bom, Valéria veio e falou tudo isso aqui. Eu já estou pensando que vocês pensam igual meus alunos da faculdade. Pô, Valéria, você passou um semestre dizendo isso, agora eu quero saber como é que faz. Porque você fica aqui provocando a gente e não vai para lugar nenhum, né? Vou tentar, porque eu também não sei como é que faz, mas estou aprendendo. Nós, psicólogos, precisamos ter uma atuação de enfrentamento ao organicismo. O que eu estou chamando de organicismo? O problema está aqui neste organismo. Está aqui. Na relação de eu, pessoa, com vocês, pessoas. De nós, pessoas, com o mundo. Certo? E aí é que a gente fica difícil para olhar. Quem que faz psicologia ou é psicólogo aqui? Levanta o bracito. Queridos meus, vamos pensar nos nossos laudos? Vamos pensar nos documentos que estamos produzindo para a escola com a intenção de colaborar com os professores. Fazer piadinha, eu adoro fazer piada. Você vai lá e coloca assim, esse menino é hiperativo, que você está querendo dizer que ele não para quieto. Né? Até a vizinha já tinha percebido. Para que você estuda psicologia 5 anos? Faz um monte de mestrado, doutora, para você ir lá dizer aquilo que a vizinha já sabe e já falou. Só que a vizinha falou de um jeito diferente do nosso. Nós precisamos aprender a produzir documentos propositivos, porque, senão, a gente virá cúmplice de toda esta denúncia que a colega fez, que os colegas fizeram aqui na mesa, que é cúmplice de uma sociedade que leva à exclusão, ao sofrimento, à humilhação. Tem que estudar mais. Paciência. Fui professora universitária durante 18 anos. Eu abandonei agora, cansei. Logo eu volto, porque vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Ai, o tempo. Aí, é assim. Professora é um problema. Professora, você vai passar o slide para a gente? Não, tem o texto. Ah, professora, pô, mas passa o slide. Nossa, você é a única que não passa. Aí você vai na sala dos professores, todos os nossos colegas não passam. Você é a única. Nossa, Valéria, você gosta mesmo de aparecer, né? Porque, olha, não é o slide que cai na prova. O slide é só para eu não me perder. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu punho o texto na lousa em vez do slide. Texto top. Fica a dica, hein? Todo marcadinho. Aí os alunos, mas que? Eu falei, é o texto. É o texto que era para vocês lerem. Poxa, mas não podia fazer um slide? Onde está? Professora preguiçosa. Né? Aí, quando você dá a prova e não tem o que tinha no teu slide, ela vem ainda para você e diz assim, poxa, mas isso não tinha no slide. Aí eu provoco os meus alunos e falo assim, senta lá na frente da sua psico e fica pensando se ela só leu o slide ou o que é que ela fez. Alguém vem e joga a vida no seu colo. Por isso que eu estou no CRP, orientação, fiscalização. Pensar sobre. Né? Alguém vem e joga a vida no teu colo. Você faz o quê com isso? Lê o slide. Espera um pouquinho, segura essa fala. Eu percebo que, de repente, você, no de repente, pode ser que seu tempo terminou. Semana que vem a gente conversa sobre. Aí você vai lá, olha o slide da prof e dá uma jogada. Como a pessoa é leiga, ela cai. Aí ela sai acreditando que o problema é com ela. Mas é você que não estudou. Refletir sobre como a gente é cúmplice. 5 minutos, eu nem vi isso. Tá. Documento, porque depois vou ficando repetitiva.
laudos que patologizam e medicalizam. O que é isso? Eu ponho lá no laudo, você tem dislexia. A professora, que também é uma ótima professora, e é mesmo ótima professora, estava tentando desenvolver um trabalho diferente com essa criança. E a coordenadora e a diretora estavam dizendo assim, não, mas não dá para você mudar a configuração da sala, colocar todo mundo no chão, fazer um jogo e tal. Aí vem a psicóloga, me dá um laudo que a criança tem dislexia, a professora desiste, a diretora fala assim, ó, tá vendo? Está explicado, não adianta você inventar nada aqui. Então, é preocupante. Eu estou falando desse jeito de piadinha, mas é muito preocupante. Como a gente ajuda os professores? Primeira coisa é horizontalidade. Estamos todos juntos. Temos um problema, uma questão, uma queixa escolar. Vamos resolver juntos. O psicólogo aqui, achando que ele é melhor que o professor, colocando esse professor numa situação de obediência, não está fazendo um trabalho de psicólogo escolar. Ele está sendo organicista, ele está sendo reprodutor de uma sociedade opressora que o Paulo Freire tanto denunciou e tantos outros autores. Então, a gente precisa se coçar e sair desse lugar. Não vou olhar para ela agora. Colabora com a exclusão dos estudantes, além de criar uma demanda para as instituições de saúde. Gente, do ABA não vou nem comentar, né? Que eu já estou assim, com o ABA por aqui. Coitado do Skinner, faz assim na cova todo dia, porque é uma teoria lindíssima, super bacana. Não sou skinneriana, não sou, mas admiro o Skinner, obviamente. Quem seria eu para dizer mal do Skinner? Mas você entra na internet, 15 minutos você faz um curso de ABA. Isso está dando um dinheiro. Os alunos de psicologia que não têm emprego, agora eles são ATs. Né? Vocês estão rindo? Imagina se eu não estou sabendo. Aqui também já chegou, né? A onda dos ATs. É. E aí, a última pessoa que está sendo beneficiada com isso é a criança. A professora, porque tem alguns incomodando, inclusive a professora. A professora diz que é para ficar no pátio. O AT diz, fala assim, minha supervisora disse que ele só vai ficar 5 minutos no pátio. Minha supervisora disse que não está no momento dele comer com garfo e faca, agora ele só come com a mão. E a professora não pode trabalhar. E aí vira uma relação de verticalidade e de invasão do espaço docente, que se sente extremamente mal, não quer nem saber da psico. Próximo. A queixa escolar, então, estou repetindo, ela diz sobre o coletivo mais do que sobre o indivíduo. Quando a gente tem um problema na escola, a gente está falando do coletivo. O psicólogo, então, ele vai olhar para todos, tentando garantir os direitos. Qual é a escola que a gente quer? A gente quer uma escola onde caibam todas as pessoas, todos, poderia ser ali. Uma escola que promova a escolarização com qualidade e apropriação do contexto cultural para todos e todas e todes. Não dá para eu ter uma escola que tem um livro didático onde o médico é sempre branco, né? Na figurinha, né? Uma escola com falas legitimadas. Se eu disse que eu estou sofrendo preconceito, acredite, seja ele de que ordem for. Porque é como eu estou me sentindo, não sobre o que está acontecendo. Então, preciso ouvir. Uma escola com diferenças respeitadas, permitindo que todas as pessoas possam ser felizes e partilhar a vida. E aí a psicóloga vai fazer o quê? Ela vai garantir direito, ela vai promover esse modelo educacional, ela vai constatar sempre e denunciar. Denunciar no sentido, não é na delegacia, denunciar para o grupo que está acontecendo, que o preconceito humilha e que isso traz um sofrimento. E a gente vai seguir os nossos princípios do Código de Ética. Próximo. Lei 13.935, 20 anos de batalha por essa lei. O que diz a lei? Eu só marquei ali. São prioridades, políticas educacionais e equipe multiprofissionais.
fono, psicólogo, assistente social, principalmente, que é sobre o que versa a lei, psicologia e assistente social, nas escolas. Nós vamos trabalhar junto. Ninguém vai fazer clínica na escola. Nós vamos discutir o que está acontecendo e conhecer melhor a rede. Por quê? Com participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais. Esse é o segredo. Nós vamos parar de ficar fabricando laudo, comprando. Gente, no Instagram vende um livrinho R$15. Vocês viram isso? Nossa, eu fiquei desesperada. Aí, toda vez que eu vejo, eu vou escrevendo embaixo. Isso aí é absurdo, isso aí é absurdo, isso aí é absurdo. Eu vou ficar escrevendo. R$15. Você compra laudo de tudo, só muda o nome do fulano. Vai que você tem um desse. Ansiedade, todos eles. Trabalho na equipe que considere o projeto político-pedagógico. Temos que ler o projeto político-pedagógico das escolas e participar da formatação dele junto à escola, para discutir avaliação, para discutir temática, para discutir possibilidades, para discutir espaço escolar, contribuir com o conhecimento da psicologia para melhorar o ambiente escolar. Próximo. Juro que eu estou terminando. A escola, ela está numa rede, né? O Volpe, bonitão, eu sempre chamo todos os autores de Freud bonitão, Volpe bonitão, nem conheço o Volpe, mas o Volpe bonitão, ele diz que fazem parte de um sistema de rede de proteção especial. O que é uma rede de proteção especial? Conjunto de políticas sociais que são estruturadas para resgatar o cidadão da exclusão social. Ele aponta esse como o maior problema do Brasil, porque a gente não faz política para garantir direito, a gente faz política para devolver direito aqui no Brasil. Então, nós precisamos pensar na questão política, nós precisamos pensar na articulação com o Estado, mas de modo que a gente garanta aquilo que todos nós temos direito. Todo cidadão. Não é só para devolver. Aí a gente descobre que tem criança trabalhando na rua. Aí a gente faz uma política para dizer que é proibida a criança trabalhar na rua. Mas e aí? Vai comer o quê? Vai fazer o quê? Pega posso falar. Pega a moedinha lá do... Né? Pegaram moedinha, né, para distribuir aí? Moedinha lá do governo. Né? Haja moedinha do lago que as pessoas jogam para fazer pedido. Pegaram essas moedinhas e distribuíram por aí, para tirar a fome do povo. Ai, meu Deus, eu não posso me empolgar, por isso que eu tenho que falar pouco. Próximo, por favor. Aqui eu estou representando o CRP, né? Não sou valeriana, então tenho que tomar cuidado. O psicólogo escolar faz o quê, então? Ele colabora para o entendimento das diferenças, constituintes da diversidade humana, sugere novos rumos. O que a gente foi fazer em Suzano? Discutir os novos rumos da escola. Discutir que não dava mais para ser daquele jeito. Só que isso não é assim. O psicólogo chega assim, gente, não pode ser desse jeito. Não, é uma coisa assim de formiguinha. Eu converso com você, eu estou com você, eu estou na escola, eu, psicóloga, não estou lá sentada num bumbum no meu sofá, feliz e recebendo com sigilo todas as pessoas. Não, eu vou caminhar no corredor, eu vou sentar com essa pro, nem sei se ela é pro. Posso pôr a mão? Vou sentar com essa pro e vão falar assim, como é que você está? O que você está sentindo de necessidade para você dar sua aula? O que você ensina? Valoriza o papel do professor, conhece o papel do professor, conhece a escola, caminha por ela, para depois a gente pensar também junto o que nós vamos fazer. E fazer sozinha não dá. Porque ela me conta um monte de tristeza que tem lá. O menino que não come, que chega lá, a mãe que foi para não sei aonde, o pai que não sei o quê, não tem pai, não tem mãe, não tem casa, não tem nada. Eu vou precisar da rede. Eu vou precisar da assistência. E não é só precisar para dar a comida, a cesta básica, é para acompanhar aquela família para ver como ela caminha.
Isso é trabalhar em rede. Não é ligar para o assistente social e falar, vem cá, porque não sei o quê, manda a cesta básica, arruma um emprego para esse pai. Gente, é muito mais do que isso, trabalho em rede. Dá trabalho. Sai do seu, né, do seu púlpito, pode dizer? Sei lá, do seu castelo, psi, e vai para o chão da escola, como o povo costuma dizer. Vai para a rua, vai no CAPS, conversa com o juiz, caminha. É assim que a gente vai resolvendo. A escola, o centro de saúde, programa socioeducativo, meio aberto. A escola, a criança não vai na escola, a gente leva a escola para ele lá na rua. Vamos fazer uma escola lá na rua, na praça? Vamos fazer uma leitura 2, 3 vezes por semana com as crianças e vamos aumentando. Por que será que ele fugiu da escola? Não, porque ele gosta de morar na rua. Não, gente, a escola que expulsou, né? Vamos lá, vamos assumir essa culpa e vamos buscar. Próximo. Então, o psicólogo escolar faz o quê? Trabalho intersetorial, encontro na escola com os estudantes e as famílias, apropriando-se dos desejos e expectativas dos estudantes e das famílias, encaminhando as queixas numa perspectiva de contexto. Não é para fazer um laudo e mandar. É para fazer o contexto. Nunca faz laudo? Claro que faz, gente, mas não tanto, né? Tem uma cidade lá, tenho uma palestra minha nessa cidade, então posso falar. Na cidade de Osasco, lá em São Paulo, 58% das crianças de educação infantil têm laudo de autismo. Isso significa que teremos uma população adulta de 58% de autistas em Osasco. Será? Alguma coisa está errada. Grupos de trabalho. Sem grupo de trabalho eu não cresço. Então, foi isso que a gente foi propor lá em Suzano. Foi isso que a gente caminhou lá em Suzano. Chamando os professores, chamando a comunidade, elaborando os lutos, colaborando na elaboração dos lutos, de todos os lutos, do aluno ideal, do professor ideal, da pessoa que, de fato, morreu, né? Da escola ideal. É isso, é estar junto e reinventar a vida. Plenárias e construção de um trabalho coletivo junto à escola e, sobretudo, um mapeamento da rede. Tem professor que não conhece para onde encaminhar a criança, fica de mãos atadas, que não tem por onde encaminhar. Ainda mais com essa onda de nazismo e fascismo que a gente tem vivido, as coisas ficaram mais fáceis a gente dizer que o problema é a pessoa, sem olhar para uma rede toda. Quando eu comecei falando do Campinas, eu ia falar do Braunstein, que chique, né? Todo mundo fala, Valéria Braunstein, que chique, 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 chique. Meu marido é judeu. Lá em casa, chegar um nazista, joga uma bomba assim, a gente está frito, né? Porque lá em casa é preto e judeu, as crianças tudo mais ou menos, né? Os 4, tudo colorido ali, joga uma bomba, acabou. Não é? Mas o meu. Aí falam que Braunstein é chique. É chique? Por quê? Porque não é brasileiro? Por isso eu friso Campinas, eu sempre coloco. Tá? Mapeamento da rede, estou terminando, acho que termino no próximo, se não for no outro. Sugestões. Resgatar o vínculo de escolarização sempre, com as famílias, com as crianças. Todo mundo tem direito à escola e voltar. Observar para entender qual é a dinâmica escolar, investigando os estilos de aprendizagem. Cada estudante aprende de um jeito. Tem gente que aprende só com slide mesmo. Ressignificação do ambiente. O ambiente muda. Temos que mudar o ambiente. O contexto social mudou. Não dá para eu ter a mesma escola que eu tive em 1970, quando eu entrei no primeiro ano. E essas crianças do primeiro ano estão com a mesma fila. Que absurdo! Acorda, né, gente? Depois vai dizer que as crianças que não gostam. Priorizar os interesses, partindo dos interesses das crianças para novas descobertas. Tirar o aluno da posição que ocupa diante de si, da família, a posição de fracasso, né? Que geralmente tem. Discutir com toda a escola o compromisso da escola no atendimento educacional. Trabalhar na conscientização da comunidade escolar sobre a diversidade, o respeito às diferenças.
Cooperação entre professores e funcionários. Nada de ouvir a professora do meu lado metendo a régua, né? Porque metendo, não tem outro termo, na parede. Aí diz assim, nossa, você viu como é que ela estava nervosa? Ninguém sai e vai lá e fala, colega, está precisando de uma ajuda? Quer beber uma água? Fica com a tua turma. Né? Porque isso é, no mínimo, empatia. Porque talvez aquela pessoa, de fato, aquele dia não esteja muito bem. A gente junta 2 turmas, fica junto naquele dia, porque ela não está bem e ela pode não estar bem. Né? Trabalhar com a formação sempre que necessário, incentivando a investigação. O psicólogo não está lá para dizer para o professor o que ele tem que fazer, porque ele não é professor, ele é psicólogo. Quem é professor é professor. Quem ensina é o professor. Quem aprendeu a ensinar foi o professor. O psicólogo não faz isso. O psicólogo faz outra coisa. Tudo isso que eu estava falando aí. Terminando, por favor. Isso aqui eu não tenho nem teoria para dizer. Desarmamento, né? Desemparedamento, né? Chega de parede nas escolas. Vamos para as crianças, para a natureza. Aqui está fácil. Vamos sentar no chão e fazer uma aula diferente. Olha, ali, políticas ficou faltando ir. Eu adoro ir para a sala de aula e falar para os meus alunos da faculdade, leva canga hoje, hein? Canga, canga. Aí empurra as cadeiras, bota os alunos tudo na canga e começa a dar aula, né? E eles falam, nossa, eu saí tão leve dessa aula. Eu falei, então, era o mínimo. Acolhimento, políticas públicas de qualidade. Muito obrigada. Desculpa passar o tempo de vocês aqui. Desculpa. Ficou muito tempo. Amo demais. Cada um de um jeito. Tenho certeza que você vai dar o seu. Renata. Agora a gente vai passar a palavra à Renata. Obrigada, viu, Valéria, pelas contribuições, pelas provocações. Bom, agora sou eu, gente. Um estilo bem diferente. Mas o ótimo é que, assim, a Valéria já adiantou muito da minha fala, né? Eu estou aqui com algumas definições técnicas, né, do que é desastre, qual que é a atuação do psicólogo, da psicóloga, na situação de emergências e desastres, mas eu acho que nós vamos conversar mais. Eu vou pegar seu ritmo aqui e nós vamos conversar mais, né? Nós estamos falando de conselheira para conselheira, que podemos ser insubordinadas de vez em quando, não é? Então, assim, toda essa fala provocativa da Valéria, ela vai trazer uma questão que é muito séria, que nós temos que pensar bem e fazer esforços grandes para estar mudando. É a questão da relação da escola, das relações que se põem na escola, da perpetuação desses problemas, né, de intolerância, de agressividade, de racismo. A gente tem que ficar muito atento a isso. Nós estamos agora, vou até fazer um parênteses, nós estamos agora fazendo uma construção lá no CRP de Minas, para a gente criar um GT de garantia de direitos das crianças e adolescentes trans. Tantas são as dificuldades que eles têm no dia a dia, na escola, no atendimento de saúde, na rua, de todas as formas. E a gente, às vezes, não para pensar nisso. Como a escola incita a violência, que você colocou ali, deveria ser um lugar de acolhimento, é um lugar, o Volpe fala, né? É um lugar que os meninos estão ali para serem promovidos, para ver um desenvolvimento, para ver uma convivência pacífica, mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim. E que, muitas vezes, quando você chega com uma proposta dentro de uma escola, o próprio corpo docente é contra. Foi muito falado aqui, acho que foi você, né, Carol, da formação dessas professoras e desses professores, como que essa formação é uma formação machista, como que essa formação é preconceituosa e que acha que, através da agressão, vai conseguir alguma melhoria, de fato, do aprendizado dessas crianças, desses adolescentes.
não está entendendo que está repetindo mais e mais esse discurso de ódio. E nós vamos chegar nesse discurso de ódio com essas consequências que a gente está vendo aí. Acho que foi por acaso que eu não dei conta de fazer minha apresentação bonitinha, não. Porque eu acho que aqui tem muita teoria, depois eu vou colocar ela mais bonitinha e vou passar para vocês, porque ela tem dados estatísticos, tem o número de escolas que já sofreram atentado à arma. Desde 2002, foram 12 escolas, né? E eu vim aqui também falar de um atentado que teve numa creche em Janaúba, um município do norte de Minas, que foi por ateamento de fogo. E uma creche, gente, que professoras morreram tentando defender, e quem ateou o fogo foi o vigia da creche. Ele jogava álcool assim nas pessoas e nos lugares, e muitas crianças morreram. Eu já até perdi aqui o número de crianças, eu tenho aqui anotado, mas tem crianças que hoje tinham 5 anos na época, hoje estão com 10, tem 5 anos, que até hoje elas precisam de ajuda médica, elas precisam de intervenções cirúrgicas, elas precisam de outros trabalhos, inclusive, né, acompanhamento psicológico, e não tem, porque Janaúba é um município do norte de Minas, é um município muito pobre. É um município que tem um período de seca muito grande. Então, para além do problema da violência em si, a gente tem um problema da violência de falta de condição social e de falta de amparo do poder público. Porque aquilo que foi prometido, que era indenização, foi negado. Porque aquele menino que não morreu, a família não tem direito de ser indenizada. Será que afetado é só aquele que, de fato, morreu e a família daqueles que morreram? Aqueles que estavam ali presentes, eles não são afetados diretamente com aquela violência? O que a gente pensa do que é afetado? Nós somos afetados diretamente. Eu creio que o município aqui ele está todo afetado. E nós somos afetados indiretamente quando a gente vê uma tragédia dessa e a gente se identifica, a gente é compatível e fica querendo tá ali junto também. Isso é afetar. Nós tivemos há pouco não, já tem um tempo, a tragédia de Brumadinho, e ela foi acompanhada pela televisão. Quem aqui que viu, que participou, que acompanhou, não se sentiu afetado? Então, nós temos que rever e prestar bastante atenção do que é ser afetado numa situação de tragédia, de emergência, de desastre, numa situação de crime. O que é ser afetado? Todos nós estamos afetados, sim. Mas o problema, pegando a sua fala, nós não fazemos nada para mudar isso. O papel do psicólogo é importantíssimo, sim. Mas ele sozinho, ele não consegue promover essa mudança. A gente fala de redes, é importantíssimo ter rede. Importantíssimo, fundamental. Apesar do que é exigido pela lei, se for 100%, por exemplo, cobertura de PSE, não é suficiente. Todo mundo sabe disso, né? Mas se tem pelo menos esse 100%, já é algum trabalho que você pode fazer melhor, né? Mas uma pessoa, ela vai provocando, ela tem que ter as outras para estar promovendo essa mudança. A gente tem que ter essa condição de estar trabalhando em rede de fato, e não de uma forma preconceituosa, ou só fazendo de conta que eu estou fazendo alguma mudança. Não dá para a gente fazer assim mais. Não dá. A gente vem vendo esse discurso de ódio e essa violência crescendo vertiginosamente. E a gente fala vertiginosamente, estava até conversando com o Bernardo, estatisticamente não é muita coisa, não. Mas nós estamos falando de vida humana, daqueles que morreram ali e daqueles que sentiram o que é isso. O que é esse discurso de ódio na pele? Quando você fala assim, é uma negra com um judeu, vocês sabem isso, assim, historicamente, como que é isso? O que é sofrer um preconceito? E nós estamos reproduzindo esse modelo. Então, vamos pensar, estão chamando vocês aqui a pensar
qual que é o meu papel nessa mudança que a gente fala, mas que ela não chega, não chega. Tem alguns avanços, inclusive, legais, né, de garantia de direitos. Mas a gente está vendo que, mesmo com esses avanços, mesmo com essas leis, a gente tem entraves muito sérios no dia a dia. E esses entraves muito sérios, eles vão aparecer como? Com esses ataques violentos, violentíssimos. Com pessoas que se unem nas redes sociais. Eu falo redes sociais porque, às vezes, é presencialmente. Mas as redes sociais, elas aumentaram muito as possibilidades de se comunicar e estar dentro de uma ideia só, que é uma ideia de destruição, às vezes até para se imortalizar. Eu lembro muito, não vou saber que ano, de um copiloto, não foi aqui, gente, foi na Europa, que provocou um desastre que matou 252 pessoas. E ele deixou escrito que, já que ele não tinha notoriedade na vida, ele teria notoriedade na morte. Ele seria lembrado por esse grande feito que ele fez. Nós temos que começar a pensar, a valorizar a vida, a promover condições da minha vida ser boa e da vida do outro também. Porque, dessa forma, esses valores eles não vão acontecer. A pessoa não vai se sentir muito lembrada e como se fosse um mérito, porque ela vai provocar um estrago desse tamanho, seja por um ataque na escola, seja por promover a queda de uma aeronave, porque ela precisa de ter esse reconhecimento anti-herói, né? Mas que nós, no dia a dia, estamos fazendo isso acontecer. Porque a gente continua validando a violência. A gente continua validando as diferenças. Por mais que se fale, por mais que se brigue, por mais que traga à tona essas questões, nós estamos realmente banalizando as relações gentis, afetuosas, as relações de estar trazendo o outro mais para perto, estar escutando, de ser empático. E qual que é o meu papel nisso tudo? Eu realmente acho que um psicólogo, dentro de uma escola, para fazer essa revolução, é muito utópico. Mas eu acho que, se todo mundo começa a pensar e começa a ter um movimento de mudança, isso é possível. Mas aí, vamos entender, nós vamos ter que sair mesmo do nosso pedestal para poder chegar no chão e falar, olha, nós somos todos iguais. Não tem melhor, não tem menor. Mas é um caminho, né, gente? Para eu, de fato, falar uma coisa e sentir essa coisa e querer compartilhar, é um caminho. É um caminho muito grande. E a gente espera que a humanidade consiga trilhar esse caminho. Consiga, de fato. A gente espera que o discurso de ódio ele possa cair no vazio. Mas, de novo, eu tenho que fazer alguma coisa comigo mesmo e com o coletivo para que isso seja possível. Eu tenho que fazer. Esse movimento de ataque violento à escola é um movimento assim que poderia ser pior no Brasil, não fossem os serviços de inteligência que conseguem interceptar algumas coisas. Parece que Carol falou disso, né? A gente pode ver, na internet tem algum material sobre isso, que o serviço de inteligência ele atua sim. E atua nesses grupos de Deep Web, que são grupos que fazem, né, apologia à violência e a esses ataques, e que um reforça o outro e um fala que é por aí mesmo. E não é só de ataque nas escolas, não. Acho que a gente lembra que tinha uma baleia azul, né? Tinha uma baleia azul, depois apareceu um outro que eu já não lembro mais qual que fica incitando a automutilação, suicídio, de estar promovendo a morte de outros colegas também. Então, a gente tem muitos movimentos
contra a vida de qualidade. Mas a gente não pode falar que a culpa é da rede. A rede está ali para reforçar aquilo que eu já trago comigo. Eu posso crescer naquilo que eu já trago comigo. É uma forma mais fácil de crescer? É. Mas ela está ali para reforçar isso. Então, vamos pensar bastante. Foi uma grande vitória essa nova lei, né, de trazer o psicólogo, de trazer o assistente social para dentro da escola. Até isso está sendo muito polêmico. Não, 20 anos, mas até isso está sendo muito polêmico. Por quê? Porque a expectativa da escola é que abra uma clínica lá dentro que resolva todos os laudos e todas as questões. Então, sabe, nós estamos aqui para quê, gente? A serviço de quê? Nós estamos aqui para estigmatizar ainda mais? Para segregar ainda mais? Ou nós estamos aqui para promover uma política de inclusão, uma política de respeito ao diferente? Eu estou ficando muito à vontade para falar, fora da questão direta da emergência e desastre, porque o Bernardo vai falar muito tecnicamente isso. Então, eu vou fugir aqui do que eu tinha planejado para falar, porque eu acho muito necessário a gente refletir sobre isso. Nós temos uma questão, né? Nós temos aqui um código de ética da psicologia. Não sei se todo mundo está aqui é psicólogo, mas acho que tem bastante psicólogos aqui. Nós temos um código de ética e nós temos as funções principais do Conselho, né? Que é orientar, fiscalizar, disciplinar, mas nós somos alicerçados na defesa dos direitos humanos. Essa é a nossa base primeira, a base mais importante. Numa situação de crise, o que acontece? Tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas questões aí de violência, de agressividade, de desrespeito, elas afloram muito. Nós temos um papel importante de estar trabalhando essas pessoas afetadas para que elas possam mostrar o melhor delas e não o pior. Para que elas possam ter momentos de estar se juntando dentro daquela comunidade que ela pertence e se fortalecer e sentir que a vida dela tem sentido ali. Que ela é ouvida e representada, que ela faz parte de um todo. E que isso vai realmente ter mudanças positivas depois desse desastre. Isso vai fazer uma diferença. Mas se a gente deixar o que é comum dentro de um abrigo, por exemplo, se a gente não fizer uma interferência, e se a gente deixar que aquilo que já existia de violência, de desrespeito, aumentar, nós vamos lidar com situações quase impossíveis de serem contornadas. E nós temos que ficar muito atentos a isso. Nós temos que ficar muito atentos. Qual é o papel que eu exerço numa situação de crise, numa situação de emergências e desastres? O que eu estou fazendo ali? Qual a capacidade que eu tenho de estar entendendo que existe uma rede e que eu tenho que trabalhar junto desta rede? Que eu não posso simplesmente chegar num lugar onde teve um momento de crise violento e eu, by myself, vou chegar e vou tirar uma foto e vou revitimar a vítima. Nós temos que combater isso. Essa questão de revitimação, essas pessoas de alma pura e boa que querem chegar em locais que foram afetados severamente para poder tirar uma selfie e revitimizar aquele que já está vitimizado, simplesmente para crescimento próprio. É um momento de reflexão que nós temos que fazer e de estar levando essas questões para que as outras pessoas que não estão aqui, que não estão ouvindo e não estão podendo refletir, elas possam ser capazes de fazer essa reflexão também. A gente podia entrar em várias questões, né? Essa questão do voluntariado é uma questão muito séria, muito séria. Essa questão de voluntariado que vai lá só para se mostrar uma pessoa boa, até para ele mesmo, mas agora com as redes sociais, é para as redes sociais também, né? A questão do despreparo, a questão
da falta de respeito àquilo que o outro está sentindo. E a questão de negação de direitos. Porque existem direitos nas pessoas que passam por situações de crise. E não é porque ela tomou um tiro é que ela vai ser a única vítima. Aquela pessoa que está ali do lado de quem tomou um tiro também é uma vítima. E a gente vai entender que a gente precisa de trabalhar muito na psicoeducação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu acho que todo mundo vai entender. Esse terremoto que teve aqui, agora, na Turquia e na Síria, agora, né? Está muito recente e ainda está, assim, muito doloroso, né? Para a gente ver quantas mortes, Existem países no mundo que, historicamente, sofrem com terremoto, e a Turquia é um deles. A Turquia, ela sempre tem terremotos. Ela não é um país que nunca, como o Brasil, que tem só pequenos terremotos. Nós agora temos terremotos, mas pequenos. Mas a Turquia é um país desse. Mas, com certeza, ela não investe na prevenção. Ela investe muito pouco. A gente tem aqui, no Chile, no Japão, vou pegar esses 2 exemplos, que são países que sofrem regularmente com terremoto. Mas são países que investem, inclusive na construção civil, para que eles tenham condições de suportar melhor um terremoto. E, principalmente, são países que investem na prevenção, desde as crianças pequenininhas. Elas sabem o que fazer numa situação de terremoto. Já estou acabando. Eu tenho só 10 minutos, eu vou fechar com essa questão aí, para a gente pensar a importância da prevenção, a importância que a escola tem para poder estar promovendo esse trabalho de psicoeducação mesmo, de entender o que é um fenômeno, se acontecer, o que nós podemos fazer. O Japão, por exemplo, os meninos eles já têm crachás, eles já têm ponto de encontro, locais supostamente seguros que eles podem estar. Se não encontrar com os pais, são crianças, gente, pequenas. Se não encontram com os pais sabem que pode procurar por eles ali. Se tem algum problema dele estar saindo da escola, né, nessa questão da escola, para poder achar um lugar seguro, o pai já fica com um pouco mais de tranquilidade, porque sabe que toda a comunidade escolar está ali para proteger aquele menino da forma melhor possível. Né? Existem fenômenos que a gente não tem muito controle, mas existe, depois daquele período do desastre, existe o pós-desastre imediato, inclusive, que você pode ter, sim, e deve ter conhecimento do que fazer para garantir sua segurança. Para não acontecer essa saída desenfreada que pode, inclusive, causar pisoteamento um no outro, pode machucar, não pelo fenômeno em si, mas pela forma de reação. Eu não estou querendo nem gastar meu tempo todo, porque eu quero que o Bernardo fale, mas são coisas que nós estamos trazendo aqui, gente, que é para refletir. E eu, enquanto sujeito, eu posso fazer muita diferença, sim. Eu posso estar promovendo essa rede de proteção real, de proteção de fato. Eu posso estar promovendo um respeito maior pelo outro e por mim mesmo. Uma relação de maior tolerância ao que é diferente. Pelo menos eu vou escutar o que é diferente para poder ver o tanto que eu posso aprender com isso. Entender que a minha realidade, a minha visão de realidade não é a única que existe. A gente pega, hoje é a época dos pets, né? O cachorro, ele não escuta igual a gente escuta. Aí é fácil da gente entender, né? Tem até campanhas 1000 aí contra os fogos de artifício, porque incomoda o cachorro, e o cachorro é o pet, eu vou escutar. Mas o ser humano também ele tem diversas formas de sentir, de ver o mundo. Vamos escutar, vamos promover a escuta e vamos promover essa troca de experiências, né? Pode ser muito rica. Pode ser muito mais confortante e muito mais
pedagógico do que a gente estar sentado num banco de escola. Então, eu convido vocês a essa reflexão. Vamos, sim, trabalhar pela garantia dos direitos, vamos trabalhar para que haja espaços mais aprazíveis de se conviver, onde o respeito está à frente de tudo. Tá? Obrigada. Obrigada, Renata. Gente, só lembrando, né, quando a gente terminar essa mesa, a gente vai dividir nos grupos para o debate, então anotem as questões para vocês levarem, eu acho que vai enriquecer muito o momento seguinte. E agora eu vou passar a palavra ao Bernardo. Bom, gente, boa tarde. Né? Apesar das circunstâncias, eu acho que é um prazer estar aqui, né? Presencialmente, né? Estive com algumas pessoas de Aracruz no dia 8 de dezembro, né? Um evento que foi promovido pelo CRP, onde conversei com psicólogos, conversei com outros profissionais e falando desse cuidado imediato, né? Para as vítimas do atentado. Então, acho que para mim, é muito bom poder estar aqui e poder ver vocês, né? E poder escutar vocês e aprender com vocês. Que eu acho que uma coisa que nós falamos aqui, eu acho que por mais que as falas tenham sido com um enfoque diferente, todas elas passam pela empatia e por essa escuta do outro. Então, é fundamental estar aqui, né? A Carol fala de estarmos aqui presentes, né? E isso, para mim, é muito, muito caro, né? E muito rico. Por mais que Renata anunciou algumas vezes de eu ter uma fala um pouco mais técnica, não tem como eu não me sentir provocado, nem não me sentir tocado por todas as manifestações políticas que foram colocadas aqui. Então, isso vai acabar, né, passando pela minha fala. Eu falo de um lugar dos desastres, né? Eu sou psicólogo de emergência e desastres. E essa atuação e a atuação... Quiser falar nesse microfone aqui, talvez eu que sou desacostumado com o microfone mesmo, eu e o microfone não nos entendemos. Aqui é um ponto, só para entender, que nós temos diversos tipos de desastre, e o que ocorreu em Aracruz foi um desastre. Ele está ali, se vocês olharem aqui no canto, né, um desastre antropogênico, ou seja, ele tem uma origem humana de início súbito. Né? E por que não chamar isso também de um atentado terrorista? Né? Por que essa é uma terminologia que para mim cabe? Porque um atentado terrorista tem como um de seus fundamentos causar medo. E o que ocorreu em Aracruz causou medo. Né? Então, acho que cabe pensarmos em denominar, né, esses atentados como atentados terroristas. E um ponto que liga todos esses desastres, por mais que eles tenham aí características extremamente diferentes, o ponto fundamental é que existe um sofrimento humano. E esse sofrimento humano é o nosso foco. Eu fico positivamente surpreso de encontrar uma comunidade, de encontrar falas que foquem nos atingidos e não, né, em quem comete uma atrocidade dessas. Como Renata falou, né, aquele copiloto que buscou uma notoriedade e buscou essa notoriedade através da dor. Isso não é incomum em atentados terroristas, isso não é incomum em atentados, né, dentro de escolas. Tanto que, quando nós pensamos em grandes crimes, muitas vezes lembramos do nome de quem cometeu, mas não lembramos do nome das vítimas.
E essa é uma mudança que é urgente de ser feita. Se nós estamos lembrando o nome e divulgando a imagem daquelas pessoas que cometem os crimes, nós estamos dando essa notoriedade que eles buscam e nós estamos anulando essas vítimas. Então, o foco ser nas vítimas é uma mudança extremamente necessária e é uma mudança que eu fico feliz em já observar, né? Em um evento como esse, já é possível de ver que o foco é outro. A Renata comentou, né, que nós temos aí uma atuação em diversos momentos, né? Quando nós estamos falando de emergência e desastres, nós estamos o tempo todo atuando. Se nós estamos atuando na resposta, de certa maneira nós falhamos, porque a prevenção não foi eficaz. Então, quando a colega Milene traz a questão de que ninguém quer ser especialista, né, no cuidado às vítimas, porque nós precisamos focar na prevenção, é uma fala extremamente pertinente. E é para onde nós devemos focar, né? Apagar incêndios o tempo todo não é eficaz, né? E nós não conseguimos aplacar o sofrimento que existe, né? Nós não conseguimos retirar as marcas, retirar as cicatrizes. Nós podemos prevenir as situações, e a prevenção é o caminho que vai nos fazer, né, realmente mudar essa chave. Nós temos, então, um papel que é fundamental, e eu acho que quando nós estamos aqui discutindo o discurso de ódio, nesse momento, que é um momento pós-resposta, que é um momento em que estaríamos ali entre reestabelecimento e recuperação, dentro dessa lógica de atuação, nós estamos caminhando também para a próxima prevenção. E, apesar da dor, apesar de todo o sofrimento, é necessário que exista um aprendizado. Se nós não aprendemos com um evento desses, né, com uma tragédia dessas, isso está fadado a acontecer novamente. Então, o aprendizado, ele é necessário para que saibamos como prevenir das próximas vezes, como evitar que situações dessas aconteçam novamente. Então, a minha fala, né, eu vim conversando com a Renata, vim na van, né, conversando com o Felipe, com a Carol, e pensando como estruturar essa fala. Essa minha apresentação, ela nem é uma apresentação terminada, né, porque eu não acho que é possível de esgotar o assunto, e cada fala que apareceu aqui, tanto dos palestrantes como as falas de vocês, é uma provocação que modifica a nossa fala, e precisa modificar, né? Se eu venho aqui com uma fala completamente formatada e não modifico meu pensamento, não modifico o meu discurso a partir do que eu escuto e do que eu aprendo com vocês, eu perdi uma excelente oportunidade. Então, quando falo que as nossas falas, elas passam muito pela empatia e pela escuta, nós, como palestrantes, nós, como nesse lugar de especialista, também precisamos, né, estar nesse lugar de escutar, de entender e de modificar a nossa visão a partir disso. Nós temos, né, nas emergências e desastres, uma máxima que é: toda e qualquer ação que nós vamos construir, ela precisa levar em conta o desejo do beneficiário. Se eu chego com uma resposta pronta, eu cometo uma nova violência. Então, escutar vocês é algo fundamental, e por mais que eu esteja aqui com uma proposta de falar de cuidado e de falar desse cuidado a longo prazo, vocês vão ver que eu não vou trazer uma resposta.
porque eu não tenho essa resposta. Seria arrogante da minha parte achar que eu tenho essa resposta. Essa resposta, ela pode ser construída, ou pelo menos começar a ser construída, no próximo momento, quando nós vamos sentar e conversar, né, de iguais para iguais, sobre as experiências, sobre as vivências e sobre o que é possível. Eu estava conversando na hora do almoço com o Hélio, que é marido, né, da Valéria, e nós estávamos falando como a academia está aí, muitas vezes, numa torre de marfim, completamente desconectada das necessidades da população. E como isso faz com que a profissão se perca. Se eu não tenho um profissional de psicologia que é ligado, ou pelo menos sensível às questões sociais e ao sofrimento daquelas pessoas, eu tenho um profissional incompleto. Eu tenho um profissional que sabe uma técnica, mas não entende como usá-la. E o que nós estamos construindo aqui, por mais que exista todo um conteúdo técnico, todo um conteúdo acadêmico, o que permeia as falas é o afeto. Então, eu trago esse conteúdo técnico, mas, como eu falei, ele é completamente modificado a partir das provocações e a partir dos afetos que já foram trazidos para cá. Bom, falando, né, voltando um pouco, nós temos momentos diferentes, né? Na hora que a gente pensa nessa roda, nós temos vários momentos de atuação. E cada momento de atuação, ele precisa de um planejamento e ele precisa de uma resposta diferente. A resposta que foi dada nas primeiras 72 horas, a resposta que foi dada uma semana depois, um mês depois, essa resposta já não é suficiente, porque as demandas se modificam. Então, a todo momento em que nós estamos pensando no cuidado, nós temos que pensar na necessidade que existe desses beneficiários. Aqui um ponto, né, falando uma coisa que já foi falada várias vezes, que cada pessoa ela vai ter um impacto diferente. Por mais que elas viveram a mesma coisa, cada pessoa tem uma vivência que é única. E essa vivência única, essas experiências pessoais, isso faz uma diferença de como essa pessoa é impactada. Por mais que nós tenhamos dentro da psicologia um uso quase abusivo da palavra trauma, nós temos que lembrar que esses eventos, eles são potencialmente traumáticos. Nós não podemos falar que o trauma ele já se instaura. E por quê? Porque se nós fazemos isso, nós estamos desconsiderando a capacidade daquela pessoa. Se nós desconsideramos a capacidade daquela pessoa e nós grudamos um laudo de trauma nessa pessoa, o cuidado e a recuperação dessa pessoa é muito mais difícil. Então, nós falamos de um evento que é potencialmente traumático e o que nós estamos lidando é com sofrimento. Não é transtorno, não é um diagnóstico, é com sofrimento. Né? E esse é o ponto que permeia, eu acho que toda a minha fala e toda a minha construção. Então, nós temos aqui as características do evento, as características do ambiente, as características individuais da pessoa e os recursos da família e da comunidade. E esse é um ponto que eu vou focar um pouco mais, porque é fundamental entendermos que uma tragédia dessa, um atentado desse, por mais que ele tenha um impacto individual, né, em cada uma das pessoas que estava ali, ou cada uma das pessoas que foi de alguma maneira atingida, nós temos um impacto coletivo. Se existe um sofrimento coletivo, o cuidado ele precisa passar pelo coletivo. Então, né, venho aí com essa primeira pergunta, né, que é a pergunta norteadora, né, que é como e para quem oferecer cuidado. Nós podemos pensar, né, que o cuidado... muito obrigado. Falando em cuidado,
né? Nós podemos pensar que esse primeiro cuidado ele tem que ser dado, né, para o que eu estou chamando de testemunhas oculares, que eram as pessoas que estavam ali dentro daquelas duas escolas. E por que eu coloco testemunhas oculares? Porque são aquelas pessoas que viram a cena, aquelas pessoas que vivenciaram aquilo. Esse, geralmente, é o nosso primeiro foco, quando nós estamos indo atender, né, e eu falo de um lugar, de uma equipe que é externa. Os desastres que eu atuo, eu sou de uma equipe externa, eu vou até o local atender. E o nosso primeiro foco são aquelas pessoas que estão ali mais na zona quente, né, mais naquele local que foi atingido. Isso de maneira nenhuma quer dizer que o nosso foco tem que ser só essas pessoas. Então, nós temos um outro nível que eu coloco aí como relação direta, que são pais, familiares e amigos daquelas pessoas que estavam nessas duas escolas. Nós temos um terceiro nível, que eu posso chamar aí de semelhança, que são alunos e professores e funcionários das outras escolas de Aracruz. Nós temos um quarto nível, em que nós vamos falar de uma relação comunitária. E aí nós vamos falar do bairro de Coqueiral, nós vamos falar do município de Aracruz, e nós não temos um limite para falar que uma pessoa não foi atingida. Nós não temos essa capacidade de falar e chegar para alguém e falar assim, não, você não foi atingido. Quem sou eu para negar o sofrimento do outro? Entendendo que esses círculos que eu coloco, eles significam que o cuidado, ele é um cuidado diferenciado para cada um desses círculos. Né? Eu também não vou massificar cuidado, mas que eu preciso entender que essas relações são muito mais amplas do que só aquela pessoa que foi diretamente atingida, aquela pessoa que faleceu. É uma violência falar isso, é uma violência negar que esse sofrimento existe. E um outro círculo, que não é nem um círculo, aí eu coloco uma seta, que são os trabalhadores da resposta. Vocês. E vocês estão em diversos locais. Por quê? Porque temos aqui professores, né, temos aqui pais, amigos, temos aqui psicólogos que atuaram, temos, né, aí eu já suponho assim, trabalhadores da saúde que estão atuando, temos munícipes de Aracruz. Então, em diversos níveis, nós temos os trabalhadores da resposta. E os trabalhadores também são extremamente afetados. Então, esse cuidado, quando nós pensamos no cuidado, né, e nós vamos pensando, eu construí isso pensando nessa lógica, né, de vamos abrindo um pouco a visão, mas nós não podemos esquecer de maneira alguma que as pessoas que estão atuando nesse cuidado também precisam de cuidado. Nós temos já muito bem demarcado que existe um tipo de trauma que se chama trauma vicariante, que é onde as pessoas, né, os trabalhadores da resposta, pela exposição contínua ao sofrimento do outro, eles entram também em um quadro de sofrimento. E nós não podemos esquecer, né, que são essas as pessoas que estão ali, que são vocês que estão aí no dia a dia lidando com essa situação, que vocês também precisam de cuidado. Então, esse momento em que nós estamos falando de discurso de ódio, nós estamos falando de prevenção, nós também estamos falando de cuidado. E o cuidado de uma maneira coletiva. Esse é um momento de cuidado coletivo. Aqui, né, trouxe alguns pontos de atenção, né, eu vou tentar acelerar um pouco a fala, como eu falei, os grupos eu acho que são um momento mais rico, mas é importante que tenhamos aí algumas
alguns pontos norteadores, que foi algumas provocações que eu tento trazer na minha fala, que são esses pontos, né? E aí eu retomo a fala da Milene de manhã, onde ela fala dessa questão de que ninguém quer se tornar esse especialista, e eu concordo. Mas até sermos especialistas na prevenção, nós não podemos ignorar esse cuidado da resposta. Até que tenhamos essa capacidade de prevenir, nós não podemos negligenciar sofrimento. E não podemos reproduzir violências ou revitimizar pessoas atingidas. Então, começamos, né, com esses pontos, já falando de um ponto que eu trouxe, né, que as pessoas elas reagem de um evento de uma maneira diferente. Então, que esse cuidado, ele precisa ser diferenciado. Eu preciso entender qual a particularidade, né, qual a necessidade daquela pessoa para eu estabelecer um cuidado. E isso diz também de um cuidado coletivo. Né? Eu escutando cada um de uma comunidade, eu consigo entender um pouco melhor o que aquela comunidade precisa. Né? Então, o escutar, o estar ali, escutar essas histórias, escutar esse sofrimento, ele é o primeiro passo. E nós não temos como, né, deixar esse passo de lado. Outro ponto, né? Sofrimento não é mensurável e não é comparável. É uma violência falar que o sofrimento do outro é maior ou menor, ou de que você não tem o direito de sofrer. Isso é uma das formas de revitimizar essas pessoas, e é uma das formas de fazer com que esse sofrimento aí sim se transforme em uma patologia, porque aí nós vamos estar falando de um cuidado que vai ser necessário por meses e anos. A partir do momento em que negamos um sofrimento, nós cometemos uma violência. Então é importante entender que esse sofrimento ele não é mensurável. Né? Não somos nós que vamos falar que alguém sofre mais ou sofre menos, ou que alguém não tem o direito ou tem o direito de sofrer. Isso não é nosso papel. Né? E por mais que para mim isso é o básico da psicologia e quase o básico do ser um ser humano, acho que nesse momento em que estamos vivendo e nesse local onde estamos discutindo o discurso de ódio, é importante reforçar, é importante falarmos o óbvio. Querendo ou não, não tivemos aqui nenhuma fala que trouxe algo mirabolante, que trouxe algo fora de escala. Nós trouxemos o que para mim é óbvio. Nós estamos ressaltando o óbvio, e estamos em um momento em que isso é necessário. Nós precisamos ressaltar o óbvio, porque esse óbvio, ele se perdeu. Né? A partir do momento em que somos permeados por esses discursos de ódio, por todas essas violências, é porque o óbvio se perdeu. E o óbvio é a humanidade. Né? É termos essa capacidade de nos identificarmos e de termos empatia pelo próximo. Outro ponto que eu repeti e não canso de falar, né? O cuidado, ele além de um cuidado individual, ele precisa ser um cuidado coletivo. Retomando uma fala, né, tanto da Valéria quanto da Renata, nós temos aí uma legislação, né, que está sendo implementada muito tardiamente, né, do psicólogo nas escolas, e é importante entendermos, o psicólogo não é um super-herói, ele não vai resolver os problemas das escolas. E dependendo da maneira como ele entra nessa escola, ele só perpetua, né, as violências. O psicólogo ele precisa somar força com os outros profissionais. O trabalho interdisciplinar e transdisciplinar ele é fundamental para que possamos lidar com toda essa violência que estamos vivenciando. E esse trabalho, ele precisa pensar em soluções coletivas. Temos
um outro ponto que eu também não canso de falar, né, que essas vítimas, que as pessoas afetadas, elas precisam ser escutadas em suas necessidades e legitimadas em seu sofrimento. Como eu falei, não sou eu que vou falar que alguém pode ou não sofrer, eu não tenho esse direito. O que eu posso fazer é tentar entender como eu posso ajudar essas pessoas. Eu tenho alguns minutos, talvez 0, talvez 10, talvez 1. Tenho alguma quantidade de minutos, mas eu já estou caminhando aí para o fim. Então, né, nós precisamos escutar, e o nosso cuidado, ele começa aí. A partir do momento em que nós nos propomos a escutar as necessidades dos outros, a partir desse momento que o cuidado começa. E como, né, que nós vamos estruturar, ou como nós vamos pensar um cuidado aí a médio e longo prazo? Primeiro ponto, gente, o ponto mais simples, né, reforçando o óbvio, trabalho em rede. Como eu falei, a psicologia não é, nós não somos super-heróis, nós não temos essa capacidade. E nem devemos ter. Né? Então, o nosso trabalho, ele precisa ser em rede. Né? Falando aí como um profissional que atua na área da saúde, coloco a saúde no meio desse gráfico por pura conveniência, porque a saúde é de onde eu parto. Mas o cuidado em saúde, ele passa também pelas políticas da assistência social, pelas políticas voltadas a direitos humanos, pelas políticas de justiça, da educação, né, de esporte e lazer, de moradia e habitação, de desenvolvimento econômico. E aqui nós podemos colocar várias e várias e várias outras esferas que fazem parte desse cuidado. O cuidado em rede, ele não significa simplesmente que eu sou de uma unidade básica de saúde, eu vou referenciar aquela pessoa para um CAPS, vou referenciar para um centro de convivência ou para uma especialidade. Eu preciso entender aquela pessoa para além da queixa. Eu preciso entender aquela pessoa como uma pessoa. Né? E entender essa pessoa como uma pessoa quer dizer que eu preciso entender todas as necessidades que ela tem. Pelo menos entender que tem necessidades que eu não vou conseguir nem chegar perto delas. Atuando em desastres, eu atuo pela Cruz Vermelha, né? Eu sou também de uma equipe de primeira resposta, e eu vou nos desastres, vou na zona quente. E uma das formas que eu, como psicólogo, cuido da saúde mental daquelas pessoas, muitas vezes é fornecendo alimento, né? Fornecendo água, fornecendo abrigo, fazendo com que essas pessoas encontrem os parentes que elas não sabem onde estão. A gente precisa lembrar que, por mais que isso sejam questões físicas, gera sofrimento. Né? Volta a falar, nós estamos lidando com sofrimento. Nós não estamos lidando com patologias, né, com transtornos, com DSM, com CID. Esse não é o nosso papel como psicólogos em políticas públicas, e pensando que o nosso cuidado ele vai muito além disso. Nessa rede, até provocado pelas falas de manhã, falta aqui, né, os conselhos municipais e estaduais, falta aqui a sociedade civil, falta aqui os líderes comunitários, né, as associações comunitárias, aquele líder religioso, aquela pessoa que faz ali alguma diferença. Enfim, cada rede ela é construída de uma maneira particular. Cada local vai ter a sua rede construída de uma maneira particular. E é importante que a gente entenda isso. Né, que se nós focarmos a rede, né, quando falamos em cuidado pela rede, se nós estamos focando somente nas políticas públicas, nós estamos deixando uma parte muito significativa de fora. Né, que é a sociedade civil, que são todas essas outras relações que vão estabelecer também esse cuidado. Bom, temos também, como uma forma de pensar esse cuidado, né,
como uma busca ativa. O que isso significa? Se nós estamos ali no nosso trabalho, seja ele numa unidade básica de saúde, seja ele numa escola, num CRAS, num CREAS, e eu estou esperando as pessoas virem até mim, eu não estou fazendo o meu trabalho da maneira que eu deveria. Porque as pessoas mais vulnerabilizadas, elas não conseguem chegar nesses serviços. Então, eu preciso conhecer meu território e eu preciso entender onde estão aquelas pessoas. E como eu vou cuidar dessas pessoas. Se elas não vêm até mim, isso faz com que seja mais urgente que eu chegue até elas. Né? A nossa rede de proteção, ela não pode ficar contida em si mesma, esperando que as pessoas entrem nela. Nós precisamos sempre ampliar e sempre buscar essas pessoas, ainda mais em situações onde nós temos aí uma grave violação de direitos, onde nós temos ali um sentimento de rompimento da ordem natural das coisas, um rompimento do que seria a nossa rotina, o nosso entendimento do que é a vida. Se isso se desestrutura, nós, como políticas públicas, como pessoas que estão pensando cuidado, precisamos pensar em novas formas de se alcançar essas pessoas. Construções de estratégias de prevenção. Né? Como eu falei, por mais que eu pensei, vim para cá pensando em falar sobre esse cuidado mais a longo prazo, não tem como falar de um cuidado a longo prazo que não entre na prevenção. Porque senão eu estou só apagando incêndio. E toda a nossa construção, aquela roda que eu mostrei logo no início, nós seguimos um princípio que é toda situação em que nós vamos atuar, ela gera um aprendizado e o nosso foco é sempre diminuição de vulnerabilidades. Se eu não diminuo vulnerabilidades, eu deixo aquela população sujeita a uma nova situação de sofrimento. Então, pensar nas estratégias de prevenção é pensar num cuidado a longo prazo. E volto a falar que o que nós estamos fazendo aqui hoje, pensando e trazendo essa discussão, é pensando em um cuidado a longo prazo, é pensando em estratégias de prevenção, né, para novos eventos, e estamos construindo uma estratégia que é coletiva. Lembrando, né, como eu falei, de ressaltar o óbvio, falar de estratégias de prevenção não significa falarmos de uma construção de um Estado policialesco, de repressão, porque isso, né, não funciona. Se nós dependermos de uma repressão, a repressão ela vem de uma resposta. Seja uma resposta a uma ameaça real ou imaginada, mas é uma resposta. Se eu dependo de um botão de pânico na sala de aula da escola, eu já estou errado, porque isso é o último recurso, isso não é o primeiro. Então, a estratégia de prevenção, ela passa por toda essa construção para evitar que se chegue até aquele ponto. Pode ser, né, eu falo aqui do botão de pânico, porque isso foi algo que surgiu. É uma estratégia de prevenção válida? Eu não vou falar que não é. Esse botão, ele pode salvar vidas. Mas ele, como única resposta, não é uma estratégia de prevenção válida. Ele é a última resposta de uma cadeia de estratégias de prevenção que precisam ser construídas. Então, esse nosso evento, falando de discurso de ódio e questionando todos os preconceitos e todas as desigualdades que foram levantadas aqui, é uma forma de pensarmos em como prevenir. Né? Lembrando que prevenção não é ignorar e fingir que aquela coisa nunca aconteceu e que nunca vai acontecer. Né? Prevenção é olhar para um problema e pensar como eu vou lidar com esse problema. Né? Nós não estamos aqui para ignorar as coisas e fingir que tudo vai ficar bem. Né? Nós estamos aqui para olhar esse problema de frente e falar, vamos construir uma solução coletiva.
Por último, como forma de se pensar o cuidado a longo prazo, né, reforço, cuidado aos cuidadores. Nós precisamos cuidar das nossas redes também. Se eu dependo de uma rede de cuidado onde os profissionais estão adoecidos, essa rede ela não é efetiva no cuidado de ninguém. Então, o cuidado aos cuidadores é ponto fundamental. E isso não significa simplesmente pensarmos em um cuidado institucionalizado, falar assim, eu vou fazer terapia, eu vou consultar um psiquiatra. É pensar como dentro do meu trabalho eu consigo me cuidar e como dentro do meu trabalho eu consigo cuidar da minha equipe. O cuidado, ele passa por diversas esferas. Quando nós falamos de cuidado com o cuidador, nós passamos por diversas esferas. E autocuidado é uma delas. Cuidado com a equipe é outra delas. Cuidado institucional, né, que aquele local de trabalho ele dê condições mínimas para que aquelas pessoas possam realizar esse trabalho sem que isso gere um sofrimento. Então, cuidado ao cuidador é fundamental para que a gente consiga manter essas políticas funcionando. Se não tem ninguém para cuidar, eu posso ficar aqui dias falando de teoria, trazendo técnicas. Não funciona. E, por último, reforçando uma coisa que eu falei, aí os cuidadores, não tinha passado, que eu falei na apresentação que eu fiz dia 8, mas que eu acho que é importante reforçar. Nós temos uma série de trabalhos científicos sobre esses atentados, né, principalmente nos Estados Unidos, mas não limitados aos Estados Unidos. E esse é um artigo que ele me chamou muita atenção, justamente porque ele tira o protagonismo do cuidado das políticas públicas e coloca na própria sociedade civil. E quando nós estamos falando de um cuidado que ele passa por esse cuidado comunitário, nós precisamos desse envolvimento das pessoas. Um ponto que ele fala, que eu acho de uma percepção, né, de uma sensibilidade muito grande, é das pessoas, das vítimas, né, do atentado, esse no caso foram com as vítimas de Columbine, onde elas falam, eu me sinto melhor se eu estou ali com pessoas que passaram pela mesma situação que eu e que eu sei que me entendem. Se eu chego como equipe externa, né, para qualquer um de vocês, falo assim, eu entendo o que vocês passaram. E não, eu não entendo. Eu estou aí mensurando sofrimento e estou equalizando o sofrimento de uma maneira completamente errada. Então, quando nós pensamos, né, e quando eu falo de tirar esse cuidado, né, o protagonismo das políticas públicas e colocar na sociedade civil, é pensando que esse apoio comunitário, né, essa coesão comunitária, é um dos maiores fatores de proteção para a saúde mental de pessoas que são atingidas por qualquer tipo de desastre. E o que isso significa? Que nós também não podemos esperar ou mesmo aceitar de bom grado o que nos é oferecido sem que isso seja nos perguntado. Nós temos uma gama de possibilidades de como realizar esse cuidado. Mas quem tem que falar como esse cuidado tem que ser feito e o que precisa ser cuidado são vocês. Né? Não sou eu, como equipe externa, né? Não é a Renata, como equipe externa, não é a Valéria, como equipe externa. São vocês que precisam nos falar. Nós temos aí um conhecimento, nós temos uma experiência, mas nós não temos a experiência do que vocês passaram, do que vocês viveram e do que vocês estão vivendo. Então, a construção de cuidado, ela começa por aí. E esse artigo, ele traz isso de uma maneira, eu acho que muito significativa, de como essa sensação de pertencimento
e de como essa identificação de entender assim, olha, eu estou sofrendo, aquela pessoa vivenciou aquilo, está sofrendo também, e eu consigo me conectar ao sofrimento daquela pessoa, de como isso fornece uma proteção. Então, é reforçando que o apoio social, ele é uma das maiores estratégias. E pensando até na questão do discurso de ódio, nós só vamos conseguir lidar e enfrentar com os discursos de ódio a partir do momento que nós nos unirmos como sociedade civil. Não é nos unirmos como professores, como psicólogos, como assistentes sociais, é como sociedade civil. Eu sou psicólogo, mas eu sou cidadão também. E eu preciso estar atuando nessas duas frentes. Então, passo aqui e aí coloco uma última provocação, que a solução dessas situações não está em uma única resposta. Nós temos uma situação que é extremamente complexa, que existem inúmeros motivos, e nós precisamos entender esses inúmeros motivos e trabalhá-los. E aí, outras provocações que foram surgindo a partir das falas primeira, ignorar ou suprimir o sofrimento do outro não faz com que ele deixe de existir, e que o nosso papel como psicólogos não é suprimir ou evitar que esse sofrimento exista. O nosso papel é justamente fornecer um espaço onde esse sofrimento possa emergir e ele possa ser trabalhado. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, Bernardo, obrigada pela sua fala, tá? Contribuiu muito com o nosso momento. Agradeço a toda a mesa aqui composta. Novamente, reitero os agradecimentos ao Sistema Conselhos, E a gente encerra essa mesa indo agora para o nosso próximo momento, para os debates, ok? Muito obrigada.